Quero convidar vocês, como sinal de reverência à palavra do Senhor, vamos em pé ler a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Eu vou estar ministrando nesta noite a partir do versículo 10 até o 24, mas vamos ler apenas os últimos versículos, que são o 23 e o 24, Efésios capítulo 6. Que Deus, o Pai e Senhor de Jesus Cristo, dê a todos os irmãos paz, amor, com fé, e que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, obrigado a Deus por este momento de adoração, de louvor, em tua honra, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem representado em nossas vidas. E como esta última canção que nós cantamos, ó Deus, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor vive em nós. E é por isso que nós estamos aqui, porque a força do Senhor, o seu poder, operando na vida da tua igreja, tem dado a cada um dos teus filhos a força necessária para se manterem firmes. E eu quero pedir, Senhor, neste momento, que teu Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações, à nossa mente, não somente aos que estão aqui, mas aqueles que estão acompanhando esta reunião a partir dos seus lares. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Queridos irmãos, a carta que Paulo escreve à igreja em Éfeso é uma das mais belas cartas dentre as que Paulo escreveu. E ela traz alguns temas muito importantes. Alguns de vocês aqui tiveram a oportunidade de, alguns anos atrás, estudar conosco esta carta de Paulo à igreja em Éfeso, onde Paulo, ele fala sobre as bênçãos espirituais que nós alcançamos através de Cristo, da graça de Deus que se revelou trazendo salvação para todos. Paulo fala sobre a importância e o poder da unidade da igreja de Cristo. Mas agora Paulo está por encerrar a sua carta. E nos últimos versos, Paulo chama a atenção agora da igreja para falar sobre um perigo que todos os crentes hão de enfrentar. E Paulo fala sobre a grande batalha que todos nós temos que pelejar. Paulo vai dizer que esta batalha que nós temos que pelejar não é uma batalha que será guerreada usando das nossas disposições, ou seja, da nossa inteligência, da nossa habilidade. Não é uma batalha que se compare aos conflitos que nós enfrentamos no dia a dia no campo natural. Paulo fala, olha, nós temos um inimigo em comum, e este inimigo, ele vai se levantar e ele vai guerrear contra vocês. E por que ele fará isso? Primeiro, porque esse inimigo não tem prazer em ver a igreja de Cristo unida, não tem prazer em ver as pessoas sendo restauradas pela graça que anteriormente Paulo falou. Este inimigo, ele não tem poder para mudar a obra de redenção na tua vida. Ele não pode tirar de você a salvação
sem que você o permita. Mas ele vai tentar de todas as formas, e é isso que Paulo está passando, ele vai tentar de todas as formas atrapalhar, por exemplo, o seu crescimento espiritual. Ele pode colocar situações na tua vida que vai desviar a tua atenção, o teu foco. Ele pode criar instabilidade espiritual. Esse inimigo, ele pode atuar em diversas áreas e impedir que o cristão conheça com maior profundidade o amor de Deus revelado em Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui nesta carta é que o cristão, ele precisa primeiro aprender a resistir e como lutar esta batalha. Então, esta batalha, para nós vencermos ela, nós precisamos de alguns passos. Precisamos de ter uma vida transformada por Deus e precisamos também permitir que o Espírito Santo direcione as nossas vidas, que Ele possa nos orientar e nos conduzir de uma maneira que sejamos capazes de vencer o inimigo. Lá no versículo 10, Paulo, ele diz assim, para terminar, ou seja, ele está terminando a carta. Então ele fala assim, irmãos, para terminar, primeiro tornem-se cada vez mais fortes. O crescimento espiritual deve ser constante. O fortalecimento espiritual deve ser constante. Nenhum crente pode afirmar que já está forte o suficiente a ponto de não precisar se fortalecer mais. Então Paulo diz assim, tornem-se cada vez mais fortes. Se hoje você venceu uma batalha, então busque no Senhor fortalezas para amanhã vencer a próxima. Segundo Paulo diz assim, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a você. Então Paulo deixa bem claro que quem vai nos revestir, quem vai nos municiar com as armas necessárias para vencer este inimigo é Deus. Ele fala, vistam-se de toda a armadura que Deus dá. E aí ele chama a atenção dos irmãos no versículo 12 e fala, porque nós não lutamos contra seres humanos, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. No versículo 13, Paulo vai mais adiante e fala assim, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Eu entendo que aqui Paulo está deixando claro para todo crente que Deus tem disposição, Deus tem interesse que você se revista desta armadura espiritual para vencer o inimigo. Então Paulo fala assim, peguem, Deus está te dando as estratégias, Deus está te dando as ferramentas, Deus está colocando nas tuas mãos as armas que são necessárias para você vencer a batalha que está enfrentando. Então Paulo fala, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. E ele fala assim, quando chegar a hora de enfrentar a força do mal, vocês poderão resistir. Ou seja, se nós nos municiarmos das armas, das ferramentas que Deus disponibiliza, se nós nos revestirmos da armadura que Deus disponibiliza, Paulo está dizendo, então nós podemos vencer os ataques do inimigo. E ele diz, depois que vocês lutarem e vencerem o inimigo, continue firme sem recuar. Ou seja, não é hora de descansar, não é hora de se assentar para contar os lauréis da vitória, mas é hora de se levantar e continuar marchando. Paulo diz, continuem firmes sem recuar, ou seja, avance, porque mais à frente você terá novos desafios e novas oportunidades para vencer se permanecer no Senhor. Então Paulo, ele deixa claro aqui que nesta batalha sobrenatural,
nós precisamos estar revestidos. Mas tem duas coisas que me chamam a atenção e que nós devemos ter o cuidado. A primeira dela é associar ao diabo tudo o que acontece na nossa vida, culpando o diabo de toda e qualquer situação que acontece na nossa vida. Muitas pessoas fazem isso e costumam dizer que o diabo está por trás de tudo o que acontece, quando na realidade, às vezes nós sofremos a influência do mundo e sofremos também a influência da nossa própria natureza, que pode nos levar também a uma situação de perda espiritual. Então, é claro, nós não estamos desmerecendo o que Paulo acaba de dizer, e tampouco estamos dizendo que você pode ficar tranquilo porque o diabo não vai te tentar. Mas a questão é que nem tudo que acontece é o diabo te tentando. Às vezes é a influência do mundo, porque o mundo também é regido pelo diabo. Mas às vezes nós somos levados, somos tomados pelo mundo, como a mulher de Ló, que não consegue se separar das coisas que ficaram para trás. E mesmo obedecendo a Deus e saindo de Sodoma e de Gomorra, num determinado momento da sua caminhada, ela retrocede, ela para e olha para trás. E aí isso me faz lembrar da palavra do escritor aos Hebreus, no capítulo 10, se não me engano, versículo 39, que ele fala assim: nós não somos aqueles que retrocedem, porque a vida do crente deve ser sempre para frente, mas existem a influência do mundo e da nossa própria natureza. Muitas vezes o cristão sofre aflições e provas que são resultados das suas próprias decisões, ou às vezes resultado do pecado que habita nele. E por se deixar ser dominado pelo pecado, acaba tomando decisões erradas. Segundo, outros cristãos, outras pessoas se equivocam porque não reconhecem a realidade e o poder que existe no mundo espiritual. Então, de um lado, nós temos aqueles que querem associar tudo ao diabo, do outro lado nós temos aqueles que ignoram a ação do diabo. E é exatamente aí que ele também age. Pois a palavra do Senhor diz que o fato das pessoas não crerem em Deus, a incredulidade, ela é gerada no coração do homem por causa de uma ação do diabo. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo fala assim, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não conheçam a verdade. Então muitas vezes a incredulidade, ela está diretamente ligada ao mundo espiritual, ao diabo que tapou a mente da pessoa, o seu entendimento, para que ela não conheça a verdade em Cristo. Então Paulo vai falar aqui das armadilhas desse inimigo. E ele deixa bem claro que esse inimigo tem o papel de convencer as pessoas de que elas estão fazendo o bem, quando na verdade elas estão desobedecendo a Deus. É a deturpação da verdade. Ele é especialista nisso, pois ele é o pai da mentira. Ele pega a mensagem, ele deturpa esta mensagem e faz com que as pessoas aceitem aquilo que não é a verdade. Muitas vezes também o diabo não ataca diretamente a pessoa, mas de forma oculta. Às vezes esse ataque, Paulo deixa bem claro que por se tratar de uma batalha espiritual, nem sempre você vai ver com os seus olhos da fé, né? Não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Nem sempre você vai ver, vai ter essa percepção, esse discernimento que o que está acontecendo tem uma ação maligna por trás daquilo. Porque muitas vezes, na sua sutileza, o diabo ele pode agir de uma forma sedutora, ou mesmo inesperada. Ele pode colocar situações como a de Pedro, que andava com Jesus, caminhava e conhecia Jesus, mas num determinado momento na sua fala se deixa influenciar e ser usado pelo diabo estando ao lado de Jesus. Se Jesus não tivesse o discernimento espiritual ali, o Pedro teria convencido a Jesus. Então vejam, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, nós precisamos estar atentos.
Nós precisamos primeiro saber que existe uma guerra, que existe uma batalha. Precisamos identificar quem é o causador desta batalha. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Esse inimigo, ele tem poder, sim, mas o seu poder é limitado. Esse inimigo, ele não tem poder para agir na vida do homem e da mulher que permite que Cristo reine em seu coração. Por isso que quando Paulo fala assim, irmãos, vocês precisam estar firmes. Em outras palavras, eu diria que Paulo estava querendo dizer, ou melhor, estava dizendo para aqueles irmãos o seguinte: gente, deixa Cristo dominar a vida de vocês, porque este Cristo, ele tem poder sobre todos os principados, sobre todas as potestades, sobre todas as autoridades. E lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, Paulo diz que o poder de Cristo é tão grande que ele humilhou esses poderes espirituais publicamente, ou seja, o único que teve o poder para fazer isso foi Jesus Cristo. Ele fala, ele humilhou esses poderes espirituais publicamente. Então o que nós temos que fazer, irmãos, se nós queremos vencer? Vistam-se da armadura que Deus dá a vocês. Nós dependemos da força de Deus para vencer esta batalha. Nenhum cristão no mundo vai vencer esta batalha por sua inteligência. A teologia, por mais sublime que seja, e por mais reveladora que ela seja acerca da ciência de Deus, ela não te confere poder para vencer o inimigo. O único que pode nos revestir desse poder é o próprio Deus. Por isso que Paulo está dizendo, irmãos, revistam-se da armadura que Deus dá. Deus tem interesse que você se revista dele. Deus tem interesse que você seja cheio dele. Deus tem interesse que você triunfe sobre o mal. Mas para isso nós precisamos desejar, nós precisamos querer intensamente que Deus habite em nós. No versículo 14 até o 18, eu não vou falar muito sobre esses versículos, porque eu já ministrei uma palavra sobre esses versículos aqui na igreja alguns tempos atrás. Mas Paulo apresenta aqui 7 armas espirituais que o crente deve tê-las consigo. A 7ª arma é a mais importante de todas elas, porque ela complementa as demais. Paulo diz assim que o cristão, para vencer o inimigo, primeiro, ele precisa ter a verdade como um cinturão. Segundo, ele diz que o cristão precisa ter a justiça como couraça. Terceiro, o cristão precisa ter o evangelho como seus sapatos, como seus calçados. Ele precisa estar calçado no evangelho da paz. Em quarto, o crente precisa ter a fé como seu escudo. Em quinto, ele precisa ter a salvação como seu capacete. Em sexto, ele precisa ter a palavra de Deus como a espada do Espírito. E em sétimo lugar, Paulo acrescenta a oração e ele fala assim: faça tudo isto orando a Deus e pedindo a ajuda dele. E aí Paulo reforça um pouco mais essa questão da oração, dizendo assim: orem sempre, guiados pelo Espírito, e fiquem alertas, não desanimem, orem sempre. No mesmo versículo, por 3 vezes, Paulo está conclamando os irmãos para orar. Ou seja, deixando bem claro que ainda que você tenha os outros 6 componentes da armadura do cristão, se você não tiver a oração guiado pelo Espírito Santo, não vai adiantar nada. É como se você fosse alguém forte o suficiente para vencer qualquer um. Você tem força, você tem armas, você tem tudo. Mas ao mesmo tempo você não tem o mais importante, a coragem para poder vencer. Porque a oração, ela dá coragem para o crente. Ela não só reveste o crente de poder, ela dá coragem.
Porque através da oração, Paulo diz aqui, olha, orem sempre guiados, orem sempre, peça ajuda a Deus, orem sempre por todos. Porque às vezes nós vamos encontrar pessoas na igreja que, embora sejam pessoas que tenham a verdade, tenham a justiça, estejam calçados no evangelho da paz, têm a fé, têm a salvação, têm a palavra de Deus aqui e aqui, mas não ora. E aí o que a gente faz? A gente ora por eles, pelo povo de Deus. Senhor, ajuda o meu irmão. E a tua oração, ela é tão poderosa que ela pode fortalecer espiritualmente o teu irmão, quando ele não tiver forças suficientes ou coragem suficiente para enfrentar o inimigo. Quantos homens de Saul, que estavam no campo de batalha, e tinham todas as armas necessárias para vencer Golias? Todos. Os comandantes tinham as melhores armas. Os irmãos de Davi tinham as melhores armas. O que Davi tinha? Davi tinha fé em Deus. Porque quando ele vai à luta contra o inimigo, ele vai em nome do Senhor. A oração é esse componente que faz com que o poder de Deus revista o crente espiritualmente. Quase concluindo, não concluindo ainda a palavra de Paulo. No versículo 19 até o 24, que é onde eu gostaria de chegar, Paulo vai continuar falando sobre a oração. Mas é interessante aqui que Paulo, ele diz assim: orem também por mim, a fim de que Deus me dê mensagem certa, para que, quando eu falar, fale com coragem, e tome conhecimento, aliás, se torne conhecido o segredo de Cristo. Olha só, Paulo, o próprio Paulo, que agora há pouco, por 3 vezes seguidas, ele falou sobre a oração, a necessidade de orar. Agora ele está também lembrando esses irmãos e dizendo: orem por mim, para que Deus me dê coragem. Como eu disse, a oração dá coragem. E às vezes alguém tem todas as armas, tem os talentos, tem os dons, tem habilidade, tem tudo para fazer, mas está faltando coragem. Então Paulo fala assim: irmãos, ore para que Deus me dê coragem. Eu sou embaixador a serviço desse evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, mais uma vez Paulo usa a palavra oração. Ele diz: orem para que eu seja corajoso e anuncie o evangelho como devo anunciar. Tíquico, o nosso querido irmão fiel servo no trabalho do Senhor, ele estava indo enviado por Paulo para levar algumas recomendações, notícias de Paulo na prisão. E Paulo diz assim: quando ele for aí ter com vocês, eu espero que ele possa animar vocês com as informações que ele vai dar. E aí Paulo termina no versículo 23 e 24. 3 coisas que nos chamam a atenção aqui nesses versículos, onde Paulo está finalizando a sua carta. O primeiro dele é a humildade que Paulo tem para reconhecer a sua dependência de Deus. Irmãos, eu fico imaginando Paulo, o apóstolo. Paulo era conhecido no mundo antigo, respeitado como servo de Cristo no mundo antigo. Paulo pregou em muitas cidades, em muitos lugares, esteve perante reis, autoridades, anunciando o evangelho de Cristo. E agora Paulo estava no lugar onde ele gostaria de estar, em Roma, no centro do mundo antigo, falando de Jesus para os romanos, ainda que na prisão. Mas é interessante que, apesar de tantas boas experiências e tantos êxitos que Paulo teve em relação à pregação do evangelho, eu não vejo Paulo orgulhoso. Eu não vejo Paulo se colocando numa posição de superioridade aos demais irmãos ou demais apóstolos, mas eu vejo aqui um Paulo humilde. Eu vejo aqui um Paulo que, apesar de tudo que ele tinha feito em favor do evangelho, ele ainda se coloca numa posição humilde perante os irmãos para dizer: orem por mim. Eu estava hoje à tarde meditando nesta palavra, e aí me veio à mente
Uma experiência que eu tive, eu compartilhei uma vez esta experiência numa escola bíblica dominical. Eu estava numa reunião de líderes, de pastores, apóstolos, bispos, e eu estava conduzindo aquela reunião. Então, num dado momento, nós nos colocamos em pé para orar. E eu convidei um daqueles apóstolos para orar pelos demais. Ele era um homem de Deus, é um homem de Deus. E ele veio à frente, ele orou e abençoou a todos. Quando terminou a reunião, um outro irmão, um outro líder, me chamou no canto para conversar comigo e me repreendeu. Eu não entendi a princípio do que se tratava. E ele falou, você não pode fazer isso. E eu perguntei, mas fazer o quê? O que eu fiz de errado? Você chamou um irmão para orar pelos outros, só que aquele irmão, ele era meu filho na fé, então ele não podia orar por mim, porque eu estou acima dele. Eu ouvi aquilo e pedi perdão, falei, o senhor me perdoa em nome de Jesus. Eu não tinha nem o que falar naquela hora. Mas aí quando eu vou para o exemplo de Paulo agora, gente, eu vejo Paulo, o apóstolo, o plantador de igrejas, o pai na fé de muitos filhos espirituais. Ele se dirigindo aqui não é para o colegiado apostólico, não. Paulo não está falando aqui para Pedro, Paulo não está falando para João, Paulo está falando para a igreja, para os irmãos em Cristo, para os seus filhos na fé, para as pessoas que foram alcançadas por Cristo. E ele está dizendo assim, irmãos, orem por mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo nos dá aqui uma grande lição, uma lição de humildade, de alguém que reconhece o poder que há na oração do irmão em favor do outro. Então Paulo olha, imagina aqui Paulo escrevendo a carta, olhando pela fé, imaginando pela fé, as crianças orando por ele, os jovens orando por ele, os mais velhos, anciãos, todo mundo orando por Paulo. E aí ele é mais humilde ainda, porque Paulo, ele não somente ora, mas em segundo lugar, Paulo, ele é tão humilde a ponto de confessar a sua fraqueza para os irmãos. E dizer, irmãos, orem por mim, porque eu preciso do quê? Coragem. Paulo reconhece que embora ele fosse apóstolo, gente, se faltava coragem para Paulo, eu fico imaginando para nós. Se você nunca teve a curiosidade de ler a história de Paulo, eu te convido a leia o livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9 até o 28, as aventuras de Paulo. E você irá perceber a coragem, a intrepidez que este homem tinha para anunciar o Evangelho. Mas agora ele está se dirigindo a uma congregação e falando assim, orem para que Deus me dê coragem. Então Paulo, ele abre o coração para confessar a sua fraqueza e a necessidade que ele tinha que os irmãos orassem por ele. E ele pede, orem, para que eu possa ter coragem e continuar anunciando o Evangelho. Onde é que Paulo estava? Paulo não estava no palácio. Paulo não estava no centro de Roma, na praça central, falando para multidões. Paulo não estava numa sinagoga, falando para judeus. Paulo estava na prisão, e mesmo dentro da prisão, Paulo está pedindo aos irmãos, eu preciso de coragem, para que qualquer um que passar aqui diante desta cela, soldado, prisioneiro, não importa quem for, eu possa ter coragem de falar de Jesus para eles. Queridos, nós precisamos desta humildade de Paulo, nós precisamos desse espírito de Paulo. Primeiro, humildade para reconhecer a nossa total dependência de Deus, quando ele diz, orem para que Deus me dê coragem. Segundo, reconhecer a dependência dos irmãos, porque a oração daqueles irmãos faria bem ao ministério de Paulo. E terceira coisa que nós aprendemos aqui com Paulo, é a preocupação que ele tem pela evangelização. Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu vou dizer o ano, porque não faz tanto tempo assim para alguns, 1983. Morreu um grande líder
das Assembleias de Deus naquela época. E eu me lembro de ter lido no jornal na época, chamava Mensageiro da Paz, que este grande líder, ele estava no hospital. E antes da sua morte, mesmo sabendo que a morte era certa, ele usou seus últimos tempos ali, as últimas horas, os últimos dias de vida, para entregar folhetos aos enfermeiros, aos médicos e aos pacientes que estavam naquele hospital. Ele tinha um amor profundo pelas almas. Eu vejo em Paulo esse amor. Porque Paulo, estando na prisão, ele poderia dizer: uau, cheguei aonde eu queria. Sou cidadão romano. Eu vou renunciar à fé. Eu já fiz o que tinha que fazer, já rodei o mundo, já conquistei a fama. Mas não, eu vejo um Paulo dentro da prisão, humilhado, envergonhado por causa de Jesus, mas que insiste, porque não quer perder nenhuma oportunidade que Deus lhe permitir falar do amor de Jesus. Lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 2 a 4. Nós vamos ver que esta humildade que Paulo demonstra à igreja em Éfeso é a mesma humildade que ele demonstra à igreja em Colosso. Quando ele também fala assim: irmãos, fiquem firmes na oração, vigiem, orem, deem graças a Deus. E aí ele fala: orem por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar o Evangelho. Aí eu te pergunto hoje, ele continua e fala assim: é por causa deste Evangelho que eu estou na cadeia. Colossenses 4, 2 ao 4. Aí eu te pergunto hoje, você tem orado a Deus e pedido a Deus que abra oportunidades, que coloque oportunidades na tua vida para falar do amor de Jesus? Quantos de nós que temos medo, a gente vai para um encontro social e a gente vai pedindo a Deus e falando: Senhor, que ninguém descubra que eu sou crente. É exatamente o contrário que acontece, que ninguém me pergunte de Bíblia, Senhor, porque eu não sei. Mas o homem de Deus, Paulo aqui, é diferente. Ele sabe que os seus dias estão chegando, porque ele está na prisão, mas ele diz: eu quero que Deus me dê oportunidade, e que eu não perca estas oportunidades. Em quarto lugar, Paulo tinha preocupação com a necessidade dos irmãos, mesmo sofrendo na prisão e privado da liberdade. Paulo está na prisão e ele diz assim para os irmãos: olha, eu sei que vocês estão preocupados. Paulo sabia que aqueles irmãos, lá em Atos capítulo 20, versículo 28, se não me falha a memória, nós temos ali a despedida de Paulo, quando ele vai para a viagem missionária, e ele se despede dos presbíteros da igreja de Éfeso, e ali diz que eles abraçam Paulo, e eles choram calorosamente, porque eles amavam Paulo. Então Paulo diz aqui: olha, eu sei que vocês estão preocupados, porque eu estou na prisão. Gente, e a prisão naquela época não era nenhum hotel 5 estrelas. A prisão naquela época, esse negócio de direitos humanos que a gente ouve falar no século 21, não existia naquela época. Regalias para preso, não tinha essas coisas naquela época. O sistema era duro, era rígido. Então Paulo está na prisão, os irmãos estão preocupados com Paulo, mas sabe o que Paulo faz? Ele chama um irmão por nome de Tíquico e diz para ele assim: irmãos, fiquem tranquilos, porque Tíquico vai falar para vocês o que está acontecendo. E aí eu fico imaginando o irmão Tíquico indo para a igreja em Éfeso, a igreja reunida, todo mundo preocupado em saber se Paulo está sofrendo. E aí o irmão Tíquico começa a dizer: olha, Paulo lá na prisão, ele conheceu um escravo chamado Onésimo. Esse rapaz é o encarregado de dar comida para Paulo todos os dias. Sabe o que Paulo fez? Paulo ganhou Onésimo para Jesus. Aí os irmãos aplaudiam, glorificavam a Deus. Aí o Tíquico diz: olha, um soldado que ficava à porta da cela de Paulo, um dia perguntou para Paulo quem era Cristo, e Paulo não perdeu a oportunidade e evangelizou o soldado. Então o irmão Tíquico, ao invés dele falar da tristeza, ao invés dele falar do sofrimento que Paulo está passando, Paulo diz aqui: ele vai levar para vocês uma palavra que vai animar espiritualmente vocês.
E aí, terminando esta palavra, 3 coisas que Paulo fala, pensando nos outros. Paulo abençoa aqueles irmãos com 3 bênçãos. E eu quero, se Deus me permite nesta noite, eu quero usar destas palavras de Paulo para abençoar a tua vida em nome de Jesus, amém? Você que está aqui e você que está em casa. Paulo diz no versículo 23 assim, que Deus o Pai e Senhor de Jesus Cristo, deem a todos os irmãos paz. Eu desejo paz para todos vocês, amém? Paz, a paz de Cristo. Havia muitos problemas na igreja de Éfeso, Paulo fala disso. Havia problemas de discórdias que atormentavam a vida de um e de outro. Haviam perseguições externas, haviam conflitos espirituais. Alguns cristãos estavam com o coração atribulado. Mas Paulo diz assim, eu desejo que Deus dê paz a vocês. E nesta noite eu também desejo que cada pessoa que está ouvindo esta palavra, neste momento, possa ser alcançado pela paz de Deus. Eu não sei quais são as tribulações que você está vivendo, o quanto teu coração está aflito. Eu não sei dos problemas que cada um está enfrentando, seja em casa, no trabalho, na igreja. Talvez problemas relacionados à sua própria existência. Mas o que eu desejo para você nesta noite é que você tenha paz, porque quando a paz de Cristo vem para reinar sobre o coração de alguém, tudo aquilo que é ruim se afasta. A tribulação, a preocupação, a ansiedade, a angústia, tudo isso vai embora, porque onde tem paz, onde tem Cristo tem paz. Segundo Paulo diz, eu quero que vocês tenham também amor. Mas é interessante que Paulo, ele acrescenta aqui ao amor uma coisa, fé. Ele fala assim, eu quero que vocês tenham amor com fé. Ou seja, eu não quero que apenas vocês amem-se mutuamente uns aos outros. Não quero que vocês apenas amem a Cristo, mas eu quero que vocês amem com fé, com convicção. É isso que Paulo está dizendo, e eu desejo sobre esta casa hoje, que vocês também tenham este amor com fé, amém? Confie no Senhor, ame a Deus cada dia mais intensamente, sabendo que este Deus que você ama, é o Deus que cuida de você, é o Deus que protege você, a tua família, é o Deus que te coloca debaixo das tuas asas, para que nenhum mal venha te ferir. Glória a Deus. E agora, por último, para encerrar, no versículo 24, Paulo diz assim, que a graça de Deus esteja com todos. Eu quero usar destas palavras de Paulo, para desejar hoje, sobre cada um de vocês que estão aqui, e sobre vocês que estão em casa, a graça de Deus. Que esta graça venha sobre os filhos, venha sobre os pais, que esta graça venha sobre os ministérios desta igreja, que esta graça venha sobre a liderança, que esta graça, que Paulo diz aqui, a graça de Deus, ou seja, não é uma graça qualquer, é uma graça única, não tem igual, não tem semelhança. Esta graça que te capacita, esta graça que te preenche, esta graça que remove tudo aquilo que é ruim da tua vida, para que Cristo reine em teu coração. Ele diz que a graça esteja com todos, os que amam a Cristo com um amor que não tem fim. Só quem ama a Cristo com esse amor se coloca em pé. Eu quero orar com você neste momento. E permita a Deus que a sua paz, que o seu amor e que a sua graça esteja sempre sobre a tua vida.